tão sutil que os pensamentos dele se unem aos seus. Existem uns fios fluídicos, vamos supor que eu sou o espírito. Ele liga uns fios na mente dele, na sua mente. Só que tu não vai sentir. Tu vai achar que essas ideias são suas. É claro que ele vai usar os seus conhecimentos que vai ajudar. Você acha que as suas ideias são suas. Quando você fala, pô, tá vindo isso, vai vindo tudo. Quando você vê, poxa, eu não estava pensando nisso e saiu esse assunto. É uma transmissão de pensamento sem você perceber. Ele está te dando o assunto todo e você não percebe que foi usada. Você foi usada e não percebe. Verdade. Tá entendendo? E aí o assunto sai. E interessante é quando isso acontece que você está falando, eu tenho certeza disso que é assim que acontece, porque toda vez que algum pensamento vem em relação a alguma reflexão, eu sinto um arrepio, eu sinto uma quentura, se o corpo esquenta, né? Então você está sendo usada. Sua voz não vai mudar, não fica rouca, não vai, mas você está sendo usado. Você está incorporado e não sabe. Sabe aquela live que eu fiz no Paranormal Experiência? Sim. Vários espíritos revezaram através de mim. Nem eu, às vezes, percebi que estava sendo usado, mas eu estava sendo muito usado em tudo que eu falei. Entende? Não precisou minha voz mudar nem nada. Nem sempre a voz muda. Eu me preocupo muito com isso, sabe? Quando eu vou falar, e a minha preocupação é grande quando tem muita gente atenta a você. Eu tenho um mau cuidado de pensar em falar em alguma coisa que possa soar errado. Eu também tenho essa preocupação de falar alguma besteira, tipo assim, saiu. Mas é por isso que às vezes eu venho pensando muito antes de falar as coisas que eu quero falar, mas você pode ter certeza, de vez em quando vai sair alguma coisa errada. Sim. Se a gente ficar pensando nisso, a gente não faz o trabalho. É claro que a gente tem que filtrar tudo. No início da minha caminhada mediúnica, eu deixava sair mais. Hoje eu filtro mais. Hoje eu filtro mais as mensagens, porque eu adquiri uma certa maturidade nessa caminhada. Já adquiri uma certa maturidade. Isso você adquire na prática. Então você tem que errar bastante no início para você começar a acertar agora. Só que as pessoas não vão compreender isso. Com certeza. Então, mas a preocupação, ela se faz necessária pelo comprometimento com o trabalho, que é grandioso, né? Uhum. Então, muitas das vezes a gente... Então, assim, sobre a nossa participação junto a você, né? Depois que a gente começou a fazer esse trabalho e houve essa mudança, eu tive o privilégio de conhecer algumas pessoas assim, simples até, pessoas de bom coração, e uma delas foi essa irmã. Sim. Ela vai saber que eu estou falando dela. Ela vai saber. Ela mandou um áudio para mim esses dias e ela contou da vida dela. Ela falou que é evangélica. Inclusive, teve um também que é evangélico que até perguntou: eu tenho que sair da minha igreja? Eu falei assim: não. Para que tu vai sair da sua igreja? Você se sente bem lá? Fica lá. O trabalho da transição, da transformação, ele vai sendo feito aonde você estiver. Aí, a partir do momento que você vai vendo dentro de você aquilo que não lhe cabe mais, você tira. Aí você vai se desprendendo dos véus, da ilusão. Porque o mundo é uma ilusão. Aquilo que a gente projeta é uma ilusão. Aí essa irmã, essa abençoada, chegou para mim. Aí eu cheguei para ele e falei assim: não, você não precisa sair, você trabalha a transformação no local onde você estiver. Quando você vê que aquilo não lhe serve mais, acabou o ciclo. Vai para onde você consiga expandir a sua mente. E ela foi a mesma coisa. Ela sente dificuldade por conta de onde ela mora. Ah, sim. Que é um local rural. Sim, sim. Um local, as pessoas são machistas. Sim. Né? E ela fala assim: eu quero muito falar disso para as pessoas, mas eu tenho medo até de repente a pessoa se sentir ofendida. Elas não estão preparadas. Eu fico procurando as palavras certas para tentar chegar para essa pessoa e abrir os olhos dela sem que eu pudesse machucar ela. Entendeu? Naquilo: olha, você está errado, você não está certo, você está num caminho errado. Porque não existe caminho errado nem um caminho certo.
Existe um nível de percepção que cada um vai adquirindo na medida do tempo, né, que ela vai se autodescobrindo. O caminho errado eu vejo como o mal, mas o mal é tão amplo, né? Existem lugares que o mal é considerado algo normal, é considerado um bem. Existem planetas. Que é um conceito, não é um conceito? É a cultura. Existem planetas que o mal ele é considerado normal. E se você tentar tirar aqueles seres daquele sistema de vida e mostrar uma vida voltada para o bem, eles estão tão acostumados com aquela vida voltada para o mal que se você mostrar o bem, eles vão achar que é um absurdo. Quer ver um exemplo? Quando Jesus estava aqui há 2000 anos atrás e dizia para as pessoas, para aqueles reis, para governadores de cidades e tudo mais, governadores daqueles locais, né? Dizia que eles tinham que amar os inimigos deles. Sim. Eles achavam um absurdo. Então, tá aí a prova. Na cabeça deles tem que destruir os inimigos. Então isso é um mal, não é? Então na cabeça deles é um bem, é o certo. Então ele achou um absurdo falar que tem que amar os inimigos. É cultura. É daquela civilização, naquela época, naquele planeta. O que as pessoas precisam entender é que nós começamos a ter tecnologia tem muito pouco tempo. Na década de 80, se eu não me engano, eu nasci em 81, eu era criança, e quando foi em 80 e pouco, eu acho, se eu não me engano, que surgiu o celular. E o celular eram aqueles tijolões grandes. Uhum. Só que quem tinha aqueles tijolões e andava com aquilo na rua, nossa, era mó onda. O cara era rico, com aquele tijolão horrível no ouvido e tava tirando onda. Se ele fizer isso na rua hoje, vai ser cafona, né? Virou fantasia isso, né? Pode virar até uma arma, né? Isso. Hoje nós temos esses celulares fininhos, tem uns que são menores, tem uns que são grandes, e a gente também usa. E hoje é onda, você tem um celular de 10 mil reais, aquilo ali é a maior onda. Daqui a 50 anos, a gente vai rir desses celulares e vai dizer, nossa, era mó onda ter aqueles celulares de 10 mil reais. Né? E olha o que a gente tem aqui hoje. A gente tem um aparelhinho pequenininho que a gente aperta e abre um holograma e a gente fala com a pessoa frente a frente, onde quer que a gente esteja. Então, perceba que a tecnologia muda o tempo inteiro. Junto com a tecnologia, a evolução espiritual também tem que mudar. E muita coisa que hoje é considerada impossível, daqui a 30 anos, 50 anos ou 100 anos, vai ser completamente normal. Muita coisa que hoje é considerada um absurdo, daqui a 50 anos ou 100 anos, vai ser considerado completamente normal, e isso não entra na cabeça das pessoas. É o exemplo da mediunidade. Nós não podemos ficar presos só àquele sistema de mediunidade que ainda é muito limitado. Allan Kardec não pôde escrever mais sobre mediunidade porque ele desencarnou, mas ele teve em média 14 anos de estudo sobre mediunidade, e isso é pouco, porque a mediunidade ela é muito mais profunda do que esses 14 anos de estudo. Então, o livro dos médiuns é muito bom, mas ele ainda é muito limitado para a profundidade do que ainda há relacionado à paranormalidade e à mediunidade. E isso não entra na cabeça das pessoas, elas ficam presas só àqueles ensinamentos ali, e tudo que está fora daquela linha de pensamento, de tudo que está fora do que está escrito no livro dos médiuns, é um absurdo, ou não pode acontecer, ou não pode ser feito. Nós não podemos parar ali. Nós temos que continuar, a evolução não para. Nós temos que entender que nós somos essa civilização que nós temos hoje há muito pouco tempo. E no universo existem planetas onde habitam humanidades que já têm civilizações avançadas há bilhões de anos. Nós só temos há alguns milhares de anos. Milhares. Existem planetas onde as civilizações já são avançadas, já tem um avanço tecnológico, científico e moral há bilhões de anos. Então,
O pouco tempo que nós temos de planeta civilizado, entre aspas, porque não é, ainda não é, mas na concepção de muitos aqui que não conseguem enxergar um comportamento, uma cultura além do planeta Terra, na concepção desses planetas onde habita a humanidade, com bilhões de anos já de uma raça civilizada, referente a todos nós aqui da Terra, que só temos alguns milhares de anos que somos civilizados, é uma diferença muito grande. É um salto muito grande. Imagine daqui, vamos botar aí para 2 bilhões de anos, daqui para 2 bilhões de anos para frente, 2 bilhões de anos terrestres. O que nós já não vamos ter avançado em tecnologia, em ciência, em mediunidade, em paranormalidade e em moralidade. Daqui para 2 bilhões de anos, quantas transições planetárias nós já não vamos ter sofrido? Daqui a 2 bilhões de anos, nós nem estaremos mais aqui na Terra. Daqui a 2 bilhões de anos, muitos de nós já seremos arcanjos, espíritos arcangélicos. Imagine o campo de visão de um espírito desse, um espírito angélico ou arcangélico. Imagina você daqui a 2 bilhões de anos, como você não vai estar em conhecimento, em evolução. Então é isso que nós estamos tentando trazer para as pessoas, mas eu tenho visto que está muito difícil. Está difícil de entender. Fora que, assim, dentro desse pensamento que você está... E às vezes dá até um desânimo, mas dá um desânimo às vezes, porque você percebe que por mais que você fale detalhadamente, ainda tem gente que não consegue, não alcança, não consegue compreender. Você repete detalhado e as pessoas não conseguem entender o que você está falando. E às vezes dá uma desanimada. Mas eu não desanimo, porque eu gosto de fazer isso e eu tenho certeza que já fez algum efeito. E vai continuar fazendo efeito. Mas eu não posso pegar isso e enfiar na cabeça das pessoas. Elas têm que expandir. Fala. Você não desanima porque você está aqui por amor. Entendeu? Entendi. Todos nós que trabalhamos, que viemos para cá, porque você também não está sozinho. Sim. Né? Todos nós que estamos aqui, viemos por amor. O próprio mestre também veio por amor. Porque o que um ser tão elevado, de dimensões bem altas, estaria fazendo aqui? Você, eu... Um ser desse, quando encarna aqui, ele encarna para modificar o panorama, a forma de pensar, o sistema de crenças e o paradigma daquela humanidade, daquele planeta. Porque se aquela humanidade daquele planeta ficar naquela cultura, naquele sistema de crenças, naquele paradigma, sem enviar nenhum espírito mais avançado para ajudá-los a expandir, eles vão ficar naquela linha de pensamento por toda a eternidade. É para dar o salto, né? Encarnando e desencarnando naquela linha de pensamento. Então, vez ou outra, eles têm que estar enviando a encarnação na Terra e em outros planetas de níveis evolutivos parecidos com o da Terra ou até inferiores, para que esses seres tragam uma visão mais ampla do universo, de cultura, de comportamento, para que aquela humanidade dê um salto, senão o salto não vem. O problema é, aqui na Terra, que ainda habita uma humanidade muito violenta, agressiva e rude, e esse violenta que eu estou falando não é violenta fisicamente, é violenta no que sente, no que pensa, no que escreve e no que fala. Tá? Porque quando você escarnece de forma, uma tonalidade de voz agressiva, quando você julga com raiva, quando você sente raiva de uma pessoa, ódio, e faz de tudo para destruir ou desacreditar ou desmerecer uma pessoa com ódio, raiva, você sente inveja da pessoa, você já está sendo extremamente agressivo pelo que você fala, pelo que você emana, porque quando você fala, pelo timbre da sua voz e pelas suas emoções, quem é médium e sente o timbre e as emoções, o timbre de voz e as emoções as quais estão saindo do seu campo, sente que você está sendo agressivo, porque você não quer aceitar aquele conhecimento novo que está vindo. Mas ele tem que vir, aceitando ou não, ficando com raiva ou não.
porque o tipo de espírito que encarna para trazer esse tipo de coisa, ele fala independente do que vão pensar, ou do que vão tramar, ou do que vão fazer, porque eles já sabem que tudo isso é esperado numa humanidade bárbara, violenta e agressiva e julgadora, como a humanidade que habita o planeta Terra, ainda muito inferior na escala evolutiva dos mundos, né? Então, não tem a maioria dessas pessoas, a maioria da humanidade terrestre, não tem a mínima ideia e a compreensão do que verdadeiramente é ser amoroso, sereno, equilibrado, tranquilo. As pessoas aqui ainda estão agarradas a rituais, a objetos materiais. Eu vou montar aqui na minha varanda uma mesa com cartas, com uma pirâmide, com pedras, porque eu preciso de estátuas, várias estátuas de elementais da natureza. Eu preciso de estátuas de um preto velho, a estátua de uma pombagira. Não precisa de nada disso. Isso é primitividade. Isso está agarrado a imagens, ao material. E a se limitar também. Tudo é mental. Tudo é mental. É o que você sente, é o que você vibra, é o que você emana. Se você estiver 24 horas por dia numa frequência elevadíssima, você nem precisa parar para fazer oração, porque você já é a oração constante, você já é a manifestação da oração constante. Por onde você passa, você é a manifestação da oração, você já é a luz, e todo o seu amor, toda a sua frequência, ela é externada em tudo ao seu redor, por onde você passa, e todos serão atingidos por essa energia de amor que você emana. Não só os encarnados, como os desencarnados, e os animais, os insetos, os vegetais, todos eles sentem o seu campo. Por que nós temos terremotos? Nós temos tsunamis, maremotos? Porque isso a Terra responde de acordo com a vibração que as pessoas emanam. Se elas emanam desequilíbrio emocional e psíquico, raiva, ódio, inveja, ganância, egoísmo, prepotência, falsidade, tramas uns com os outros, traições, se cria uma espécie de energia em volta do planeta que isso afeta até mesmo as placas tectônicas do planeta, e o planeta responde com cataclismos, com calor excessivo, como nós estamos tendo, chuvas fortíssimas, e tudo isso é o planeta respondendo mediante a vibração da humanidade que habita este planeta. Agora, se a humanidade que habita aquele planeta só vibra no amor, na fraternidade, na paz, toda a natureza do planeta será equilibrada. Até os animais serão mansos. Você verá animais gigantescos, mas você acha que vão ser ferozes, e eles serão mansos. Então tudo depende da frequência que aquela humanidade vai emanar, entendeu? Sim, então tudo isso que você está falando se resume no amor mesmo. E eu vou te dizer, muitas pessoas estão sentindo falta disso. E é essa falta que acontece da pessoa fazer essa busca. E essa irmã que teve o contato comigo, que falou comigo, que eu vi tanto amor nela, tanto amor e tanta vontade de aprender, Pedro. Muita vontade de aprender. Sim. Eu quero ser como vocês. Aí, eu falei assim, mas você já é. Lembrando que nós não somos perfeitos. Verdade. Nós cometemos erros. O que a gente faz é trabalhar para errar o mínimo possível. Mas nós não somos perfeitos. Não somos também melhores do que ninguém. Nós somos todos iguais. Nós só estamos buscando paz de espírito, evolução espiritual, crescimento, e que o amor seja estabelecido não só entre os nossos, mas no planeta inteiro. Mas nós temos consciência de que isso ainda vai levar um tempo, porque essa humanidade ainda está muito distante do amor pleno. Tanto é que quando um espírito verdadeiramente amoroso, de verdade, encarna aqui, ele não é compreendido. Ele não é compreendido. Muito pelo contrário,
ele é recebido com hostilidade. Exemplo, Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, um espírito da envergadura dele encarnou aqui e não foi compreendido. Hoje Jesus é quem ele é, mas quando ele encarnou aqui, ele foi transformado num bandido. Ele foi condenado à morte e à prisão como um bandido, como um marginal, um agitador, porque o que ele falava estava muito além daquela humanidade e foi visto como loucura. Jesus Cristo foi considerado um endemoniado, fascinado. Hoje ele seria um fascinado. Ele estaria tomado, ele está tomado por demônios, era o que falavam. E digo mais, em muitas situações, os próprios apóstolos não falavam para Jesus, mas os próprios apóstolos achavam que Jesus estava endemoniado e comentavam entre eles, com dúvida, será que ele não está endemoniado? Será que o ego dele não é muito forte? Porque ele está dizendo que é o Filho de Deus, que ele é um anjo, que ele tem um reino. Isso é um ego muito forte, isso é uma vaidade muito grande, né? Era isso que eles comentavam entre eles. Então, às vezes, Jesus era transformado num endemoniado entre os próprios que caminhavam com ele. Esse tipo de espírito, quando encarna aqui, ele não é compreendido. Ele é tão não é compreendido que fazem o que fizeram com ele há 2000 anos atrás. Hoje é feito de uma forma diferente, mas é feita a mesma coisa, só que de uma forma diferente, tá? Então vocês percebam o quanto essa humanidade é atrasada e não tem campo de visão e não enxerga quando um anjo encarna aqui na Terra. Não tivemos só Jesus, nós tivemos vários. E não precisa ter a evolução de Jesus para ser um anjo. Existem outros anjos que são menos evoluídos do que Jesus, mas são anjos, são espíritos evoluídos. E esses espíritos, quando encarnam aqui, eles não são compreendidos. Eles são recebidos com hostilidade, com fúria. Às vezes, esses anjos, quando encarnam aqui, o trabalho deles é muito parecido com o de várias outras pessoas. As outras pessoas fazem um trabalho muito parecido com o daquele anjo encarnado. Mas as outras pessoas fazem muita coisa parecida e não são atacadas. Mas o anjo é atacado. Quer saber a resposta do porquê? Quero. Energia. Energia. Eles sentem a energia. Inconscientemente, eles sabem quem é o espírito que está dentro daquele corpo. Aí eles ficam furiosos porque eles não querem aquela luz. Porque é muito para a cabeça. É muito para a cabeça. Falam que querem a luz. Mas quando a luz é trazida pela boca daqueles que não têm luz, eu recebo com muita alegria e felicidade. Mas quando a luz é trazida pela boca daquele que verdadeiramente tem luz, eu não quero. Porque aquele que verdadeiramente tem luz e que emana luz, quando ele emana, será que você está pronto para a luz? Será que você está pronto para receber luz? Ou quando a luz verdadeiramente chegar e entrar na sua casa, seja pessoalmente ou através de um vídeo, você vai repelir ou você vai começar a sentir raiva, não do que está sendo dito, mas do que está sendo emanado, porque está totalmente contrário à sua energia, mesmo você falando de luz o tempo inteiro, porque a maioria daqui da Terra fala de luz, mas não é luz. Verdade. Quando a luz verdadeiramente é emanada, muitos repelem e recebem com hostilidade, escárnio, julgamento, agressividade, ofensas, tramas, falsidades e tudo mais. Muitos que dizem que trabalham na luz, trabalham por seu próprio interesse. Muitas das vezes. Sim, interesse egoísta, né? Sim. Aquele que verdadeiramente tem luz, ele vai trabalhar sempre para o progresso daquela humanidade. Sim. Ele quer bem aquela humanidade, né? Ele ama aquela humanidade. E quer ver evoluir. Isso, independente do que aquela humanidade faz. Por exemplo, um espírito desse, quando encarna, tipo Jesus ou outros, quando ele encarna aqui, ele tem consciência. Por mais que muita gente fala, a vida é curta, 80 anos não são nada, 90 anos não são nada, mas elas agem como se mesmo elas falando isso,
Elas agem como se aquela vida fosse a única que tem. Elas falam, mas pelas atitudes, elas agem como se aquela vida fosse a única que tem e que tivesse uma importância extrema. Eles sabem que eles têm muito pouco tempo aqui. Mesmo que seja 100 anos ou 90 anos, eles sabem que isso é muito pouco tempo, porque a visão deles já é de um tempo cósmico. Então, eles são muito serenos, são muito tranquilos, porque esse tempo passa muito rápido. E muita gente, quando vê esses espíritos, quando eles estão serenos, estão tranquilos, estão em paz, estão falando muito manso, estão quietos assim, parados assim, às vezes um olharzinho fechado, um olharzinho assim tranquilo, as pessoas perguntam assim: você está triste? Você está doente? Não, não está doente, nem triste. Está em paz, na presença do Criador, na presença de dimensões angélicas, apesar de estar preso num corpo físico denso, num planeta de terceira dimensão, onde habita uma humanidade ainda, sim, extremamente rude, violenta e agressiva. Percebam como esses espíritos são recebidos aqui, quando eles encarnam. É visível. Pode falar. Falando no que você está dizendo aí, da luz, quando o Messias veio, Jesus, ele teve com os discípulos dele, né? E assim, tem aquele que se apresentou tão apaixonado por Jesus, que acho que até morria por ele, não sei se ia chegar a esse ponto, foi o Pedro, né? O apóstolo? O apóstolo Pedro. Sim. Aí, claro que Jesus conhecia muito bem cada um que estava ali. E cada um teve o seu papel na história, para o trabalho que ele tinha que fazer. Mas o apóstolo Pedro era o que se mostrava mais inconstante, sempre naquela oscilação. Sim. Inclusive, por conta dessa manifestação, como o mestre já o conhecia a sua alma, ele falou o seguinte: Pedro, você vai me negar 3 vezes. Sim. Né? E justamente Pedro negou 3 vezes. A gente vê pela característica da pessoa, que ela já se mostra assim, a gente já tem uma ideia do que ela vai fazer. Porque ele estava mostrando ali que ia lutar por ele, tipo assim. Mas Jesus falou para ele: você vai me negar 3 vezes. Quando você vê mesmo a corda no pescoço, você vai me negar. Então, negou 3 vezes, antes que o galo cantasse. Com medo da morte, né? Isso aí. Eu vou te falar, estava até conversando isso com meu marido. Aí ele conhece o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi o único que teve assim uma clareza imensa da imensidão da luz do Cristo que eles não conseguiram ver. Eles viram só o corpo, só a capa, mas eles não entenderam a imensidão de quem era o Cristo. Aquela consciência ressuscitada, né? Mas Paulo, quando ele decidiu conhecer a Cristo, Jesus, ele já não estava mais aqui, já tinha falecido, né? Então ele decidiu se encontrar com os discípulos e ali tentar conhecer mais da história de Jesus. Andou por um tempo com os discípulos, ele conheceu Jesus, a história dele, se encantou, viveu junto com eles de acordo com o que eles estavam manifestando ali, porque eles ainda se manifestavam limitados, porque é aquela situação, não conheceram a Jesus, mas não conheceram a sua alma, o que ele veio fazer. Uhum. Então, o apóstolo Paulo, ele conseguiu ampliar a visão dele nessa questão de deixar os rudimentos, deixar as práticas dos rituais, das ordenanças. Não toqueis isso, não toqueis aquilo. E o povo os discípulos estavam muito enraizados nisso. Sim. Entendeu? Sim. Naquele sistema religioso judaico. Sim. Né? E eles não se desprenderam de vez disso. Isso acontece nos dias de hoje. Sim, exatamente. Apesar de muitas pessoas estarem pregando universalismo, estarem num trabalho universalista,
a visão ainda é extremamente limitada, muito limitada. O campo de visão ainda é muito curto, mesmo falando de universalismo. Há 2000 anos atrás, Pedro negou Jesus 3 vezes com medo da morte. Hoje Pedro faria a mesma coisa, negaria Jesus 3 vezes de novo, com medo de ser escarnecido ou passar por tudo que Jesus passaria hoje em termos de difamação, calúnia, escarnecimento. Então, com medo de passar por tudo isso, ele negaria Jesus 3 vezes nos dias de hoje, com medo, né, de passar por tudo que Jesus passaria hoje, porque se ele encarnasse hoje aqui, ele ia passar por tudo que ele passou há 2000 anos atrás, a mesma coisa, só não ia ser daquele jeito, né, com crucificação e torturas. As torturas seriam com as línguas e com os dedos, através do que se escreve. Seria também com os vídeos que seriam gravados no YouTube, no TikTok e em outras redes sociais, para falar de uma forma muito amorosa, sem julgamento, como espíritos evoluídos que são, sobre Jesus. E um detalhe, como Pedro se manifestava nessa oscilação por medo da morte, se ele tinha medo da morte, ele não entendeu o Messias. Até porque ele não tinha nem certeza das coisas que o próprio Messias falava. Não alcançavam e não acreditavam, porque não tem o campo de visão. O campo de visão, ele é muito limitado, extremamente limitado. E quando vem alguém com campo de visão muito mais expandido, é visto como louco, esquizofrênico, endemoniado e fascinado. E o seguinte, dando continuidade a essa oscilação do apóstolo Paulo, ele percebendo o apóstolo Paulo, né, se resplandecendo na iluminação, ele ficou encantado, porque ele viu no apóstolo Paulo o que ele viu no Messias, no Cristo. Sim. Ele era um imitador, né, de Jesus. Ele não tinha personalidade. A verdade, ele não tinha personalidade e caráter. Não, é o que parece ser, né? Na pessoa. Tanto que ele se sentia com limpa consciência quando estava com o apóstolo Paulo na questão de não toqueis isso, não comeis aquilo, e o apóstolo Paulo estava passando essa visão para ele, até assim, pode comer as carnes impuras que você se omite a não comer, certo? Porque os judeus não podiam comer carnes impuras. Aí numa festa em que estava o Pedro, que foi convidado pela igreja do apóstolo Paulo para participar do banquete, tinha carne impura lá, tinha bebida, e ele estava lá na festa, se esbaldando lá com limpa consciência, sem peso nenhum, mas aí chegou os outros irmãozinhos, Tiago, né? E já condenou logo de cara. Pedro, na mesma hora, ele negou Paulo. Aí já mudou já o jeito dele. Tipo assim, aí Paulo chamando a atenção dele. Você agora há pouco não estava comendo as carnes impuras? Tá entendendo? Entendi. Oscilando de novo. Ele queria ser Paulo, mas não conseguia. Mas hoje Paulo é quem ele é, né? Muita gente acha que Paulo é o concurso, né, da espiritualidade. Na verdade, ele não era. Ele era um espírito evoluído, com uma certa evolução, tinha uma visão boa, era um filósofo e tudo mais na época, também, estudado, tinha conhecimento, isso ajuda muito, né? Mas qual era a evolução dele naquela época? Será que hoje seria considerada uma evolução grande? É claro que de lá para cá ele evoluiu bastante. Mas será que era tão evoluído assim? Será que era? Será? Vamos botar a cabeça para raciocinar. Né? Muita gente aqui idolatra Chico Xavier. Você não pode falar nada de Chico, senão as pessoas vêm querer arrancar sua cabeça. Como se Chico fosse o espírito mais evoluído, depois de Jesus, fosse o médium mais evoluído que nós tivemos na Terra. Mas Chico falou que alguns poucos milhares de anos, ele lá em Capela, ele fez um monte de besteira junto com Bezerra de Menezes e mataram muita gente, um espírito envidado. Tudo bem, vamos supor, como já foi falado em palestra, vamos supor que há 20 mil, 30 mil anos atrás Chico era assim. E os outros espíritos no universo mais antigos, que quando Chico era belicoso, lá em Capela, muitos espíritos evoluídos já eram quem eles eram, já eram evoluidíssimos, e esses espíritos encarnam aqui na Terra, alguns deles.
alguns, são muitos no universo, né? Então esses espíritos há 30 mil anos atrás já eram quem eles eram, espíritos extremamente evoluídos, amorosos, fraternos, ou seja, muito mais evoluídos do que Chico. Se eles encarnarem aqui, será que, como é que vai ser se ele chegar e falar assim, eu sou mais antigo do que Chico? O Chico há 30 mil anos atrás era belicoso, eu há 30 mil anos atrás já era fraterno, já era amoroso, já era um espírito totalmente regenerado. O que as pessoas não vão fazer? Elas vão atacar essa pessoa. Quem você pensa que é para falar que é mais evoluído do que Chico Xavier? É isso que elas vão dizer, pela sua ignorância e pela sua falta de expansão de consciência, em achar que foi criado um sistema de crenças de que Chico é como se Chico fosse o espírito mais evoluído que teve aqui na Terra depois de Jesus, e está muito longe disso. Porque aqui na Terra encarnaram espíritos mais evoluídos do que Chico em outras épocas. Já encarnaram espíritos mais evoluídos do que Chico aqui na Terra. E as pessoas não entendem isso. Vai achar, por exemplo, agora disso que eu estou falando, que eu estou falando mal de Chico. Não estou falando mal de Chico. Eu estou com uma visão expandida. Então quem não está entendendo o que eu digo, tem que expandir a consciência para poder entender o que eu digo. Se não expandir a consciência, vai ficar com a visão limitada em 13 mil quilômetros de diâmetro, que não é nada no universo. A minha visão não é de 13 mil quilômetros de diâmetro. A minha visão é cósmica, é de infinito. Eu não tenho uma visão de 13 mil quilômetros, isso é muito pouco. É muito pouco. É uma bolinha de gude muito pequena para eu ficar preso nela. Não tem como. Não tem como eu ficar preso nessa bolinha. Não tem como. Eu vejo a nível de eternidade, de universo. E eu vejo todos os espíritos como irmãos, e ninguém é melhor do que ninguém. Mas existem os níveis evolutivos. E os níveis evolutivos são infinitamente variados. E Chico não é o espírito mais evoluído que encarnou aqui na Terra, e não é o espírito mais evoluído do universo. Quando ele falava que era uma formiguinha, ele não estava sendo modesto. Eu vou falar aqui que sou uma formiguinha, porque se eu disser quem eu sou, eu vou ser estraçalhado. Então eu vou falar que eu sou uma formiguinha. Para o padrão Terra, ele era evoluído, sim. Mas o que é o padrão Terra? A evolução da humanidade daqui da Terra não é padrão de regeneração. Não é padrão não é um padrão de um comportamento que deve ser seguido. Muito pelo contrário. O comportamento da humanidade aqui da Terra é um padrão que deve ser repelido, muito repelido. Então, qualquer espírito com um pouquinho de luz aqui na Terra já é considerado mais evoluído, um dos mais evoluídos do planeta. É muito fácil você ser mais evoluído aqui na Terra. Muito fácil. Aqui a evolução da humanidade daqui da Terra, de sua maioria, não todos, mas a maioria, a esmagadora maioria, ainda é um nível evolutivo muito pífio, muito inferior para ditar as regras, para dizer que isso ou aquilo pode, para dizer que isso ou aquilo é impossível. São crianças espirituais, estão engatinhando, né? E o que eu estou falando não é ofensa, o que eu estou falando é a realidade. Quem se sente ofendido é porque não se enxerga, não se conhece e não sabe qual é a sua condição na erraticidade nem no universo, não sabe nem quem é, nem de onde veio, nem para onde vai. Por isso fica com raiva. Está completamente adormecido, não tem nem ideia de quem é e de onde está e para onde vai, sua condição na erraticidade. Porque quem realmente tem uma visão expandida vai falar exatamente como é a humanidade daqui da Terra, o seu nível evolutivo. E isso não é arrogância. Quem fala isso vai ser visto como arrogante. Muita gente vai achar que eu sou arrogante porque eu estou falando isso. Não é arrogância. Eu estou falando a verdade. Então eu pergunto para a humanidade daqui da Terra. A humanidade daqui da Terra está preparada para saber quem é? Você está preparado para saber quem você é? De onde você veio, para onde você vai, qual é o seu nível evolutivo? Caso ele seja externado e dito para você com sinceridade, você vai achar que quem falou é arrogante? Quem falou é prepotente? Quem falou tem o ego inflado, é vaidoso? Não. Quem está falando só está dizendo a realidade do nível evolutivo da humanidade daqui, que é bárbaro, ainda é muito bárbaro. Vejam os crimes, como é que estão os crimes? Se isso não é um nível evolutivo bárbaro, já não sei. Mas eu não cometo crimes. Sim, mas é arrogante, é orgulhoso, é vaidoso, é falso. Na frente da pessoa mostra uma coisa e por trás está pensando outra. Fala manso para uma pessoa, mas por dentro está com ódio mortal dela e tramando contra ela. É dissimulado, é manipulador, é mentiroso. Tudo isso é ser rude, é ser hostil, extremamente hostil.
A humanidade daqui da Terra é extremamente hostil, muito hostil. Às vezes dá desânimo de andar na rua, porque se você tem uma mediunidade aflorada, você sente a hostilidade das pessoas e dos espíritos que estão andando na rua também. Às vezes dá vontade de ficar em casa e não sair, por causa da energia que você sente nas ruas e dentro dos ambientes. Te incomoda, te machuca. Quando você está numa frequência verdadeiramente elevada de amor, de serenidade, fraternidade, paz, essa frequência, essa atmosfera psíquica daqui machuca. Ela machuca muito. Referente a isso que você falou, eu posso dar uma leitura de Salmos? Claro, pode ler. Está dentro disso que você falou? Tá dentro? Tá aqui no celular, tá. Está dentro disso que você falou. Exatamente isso. Só vou procurar aqui o versículo do capítulo de Salmos, que é Salmos 37. Jesus falou que eu não posso falar certas coisas porque vocês não vão suportar o que eu vou dizer. Poxa, exatamente. E hoje eu digo a mesma coisa. Tem coisas que eu não falo porque as pessoas não vão suportar o que eu vou dizer. Não sou Jesus, não tenho o nível evolutivo de Jesus, mas tem experiências que eu já tive em outras dimensões, em desdobramento, dimensões que eu já conheci, que não são colônias, porque existem muitas outras dimensões. Será que vocês suportariam saber a realidade dessas dimensões? Será que vocês não me achariam um louco? Agora ele surtou de vez? Porque as pessoas só conhecem as colônias, não é? Muitos que conhecem as colônias nem estiveram lá, nem tem vibração para estar lá dentro, nunca estiveram lá por falta de frequência, só conhece de estudo, ou de ouvir falar, ou de estudo, de vídeos, mas nunca estiveram lá por falta de frequência. Então, se não vão suportar falar das colônias, de verdade, não suportam nem estar lá, como é que vão suportar eu falar das outras dimensões que vocês não conhecem e que eu já fui? Fica difícil, né? Exatamente. Não sou melhor do que ninguém, mas eu já desdobrei para certas dimensões. Isso não quer dizer que eu sou melhor, apenas eu desdobrei e permitiram que eu lembrasse, né? E existem mundos que eu digo, dentro de mundos, que são dimensões, né, que vibram numa outra frequência, que teve uma que eu entrei, não vou entrar em detalhes, se eu falar vão me chamar de maluco, não vou falar o que tinha lá, mas quando eu cheguei lá, as pessoas que estavam lá chamaram a atenção quando eu cheguei, porque eu era diferente, né? Eu era de uma outra dimensão, não era daqui da Terra, né? Então eu cheguei lá e eles começaram a cochichar entre eles. Como é que o humano conseguiu entrar aqui? Eles falaram, como é que o humano conseguiu entrar aqui? Né? E eu entrei. Né? Porque nenhum humano entra lá. Então, Pedro, você é especial, você é melhor? Não sou igual a todos vocês. Igual a todos. Todos, não sou melhor do que ninguém. E quando eu falar isso agora, sou igual a todos, vai ter gente que vai ficar surda quando eu falar isso. Sim, é a hipnose. Entendeu? Quando eu falar assim, sou igual a todos vocês, nesse momento vai ficar mudo. Vai, é verdade. Isso faz parte de uma hipnose. Vai ficar mudo. Programação. Só vai ouvir quando eu disser assim, entrei lá e ninguém nunca entrou. Isso vão ouvir. Quando eu falar, sou igual a todos vocês, todo mundo fica surdo. A minha voz vai ficar muda. É verdade. Tá entendendo? Já entrei lá e as pessoas falaram como é que o humano conseguiu entrar aqui? E foi lindo, foi maravilhoso as coisas que aconteceram lá. São coisas que você não quer voltar. Quando você volta, você se depara com a realidade a qual você está. Você não reclama, você não fica triste, você não entra em depressão, quem já tem maturidade, mas entende que é necessário que você esteja ali, nesse momento, sabe? E eu entendo que eu tenho que estar aqui nesse momento, mas eu estou por um tempo curto, muito curto. Daqui a pouco eu estou indo embora. Eu já tenho 42 anos, né? E se eu viver mais 42 passou tão rápido, mais 40, mais boa. 30 são nada. Então, eu já estou de retorno. Então, para mim está tranquilo. Falta pouco tempo para eu voltar, então eu estou bem tranquilo. Pode falar. Mediante tudo isso que você falou, salmista Davi, olha que já faz, muitos anos, né? Vamos lá. Tudinho que você falou aí. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Já praticavam, né? Porque cedo serão ceifados como a erva. Agora já está falando
do futuro e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faça o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira de lado e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Sim. A nova terra aí. Pois ainda há pouco, só falta um pouco, né? Sim. E o ímpio não existirá mais. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Porque os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância da paz. Sim, os mansos, que é o que as pessoas estão demonstrando que elas não são. Verdade. Até mesmo aqueles que estão buscando por evolução espiritual, que estão estudando, que estão vendo muitos vídeos no YouTube de espiritualidade, a maioria não é mansa. Porque quando você fala alguma coisa diferente daquilo que eles têm como verdade ou acreditam, eles respondem com fúria, com escárnio, com deboche, com ofensas. Então isso demonstra que não é mansa, porque quando responde desse jeito, demonstra que é violento. Por isso que ele diz para não esquentar a cabeça com isso, tipo assim, sabe? Sim, não se esquentar a cabeça com isso, né? Porque isso é da natureza da humanidade daqui, né? Uma natureza animal violenta. Exatamente. Tá? É só que as pessoas não entendem quando a gente fala isso, elas se sentem ofendidas, mas não é. Né? Existem seres extraterrestres que quando enxergam a humanidade daqui da Terra, tem muitos extraterrestres evoluídos que eles chamam a humanidade da Terra de o planeta dos símios. Eles chamam a gente de símios. Tá? Eles enxergam a gente como se a gente fosse uma humanidade cheia de orangotangos. Tá? É assim que eles enxergam a gente. Isso não é ofensa, é como eles enxergam lá. Reclama lá com eles. É dessa forma que eles enxergam a gente aqui. Mas se você olhar bem, é praticamente isso. Sim, mas as pessoas não percebem que elas estão agressivas, que elas estão violentas. Elas não percebem. Tá? Porque esse comportamento já é tão enraizado aqui. Tão natural para eles. Isso. Aí quando vem uma pessoa verdadeiramente amorosa, elas não compreendem. Elas não entendem. Tá? Por exemplo, vem um homem amoroso, manso. Sabe o que as pessoas falam? Pergunta para ele assim, pode falar para mim, você é homossexual, não é? Você é gay. Ele fala, não sou gay, eu sou hétero. Não, mas você é muito amorzinho, você é muito mansinho, você está meio afeminado. Não, ele não está afeminado. Ele é hétero, ele é homem. Um homem hétero, com atitude de homem, mas ele é amoroso. Ele é manso. Tá? Então, vocês percebam que eles não entendem quando um homem verdadeiramente amoroso e manso aparece. E outra, digo mais, tem mulheres que não gostam de homem assim. Sim, muitas mulheres falam, não gosto desse tipo de homem, eu gosto de homem mais machão, violentão, agressivo. Isso demonstra o quê? A primitividade dessas mulheres. São primitivas, porque gostam de homens mais agressivos, porque acham que masculinidade tem que ser mais turrão, mais machão, mais... Então, você percebe que as mulheres são extremamente primitivas quando elas falam isso, né? Porque se elas fossem evoluidíssimas, se elas fossem muito evoluídas, elas não iriam querer um homem com um jeito machão. Elas iriam querer um homem amoroso, sereno, tranquilo. Elas iam querer um homem desse. Então, vocês percebam que as mulheres também estão nesse nível evolutivo. Esse nível evolutivo é para todos, para as mulheres e para os homens. Não é só para os homens. O nível evolutivo que eu estou falando aqui da Terra é para todos. E isso não é ofensa. Não é ofensa. É a realidade da humanidade que está aqui. Hostil, rude, violenta, agressiva, invejosa, orgulhosa, arrogante, prepotente, gananciosa. Essa é a humanidade que está aqui na Terra. Quem está se sentindo ofendido,
liga no Repórter e assiste o show de horrores. Assiste o show de horrores. Eu nem ligo mais a televisão. Vai num jogo de futebol Eu não e assiste o show de horrores num jogo de futebol. Na entrada, durante o jogo e principalmente na saída. Principalmente se o time que todo mundo gosta perder de goleada. Vai ver o que acontece na saída. Se isso não é nem animalizado, se isso não é bestial, eu já não sei mais o que é. Então, nós não estamos exagerando. Então, quem se sente ofendido quando a realidade da humanidade daqui é externada, é falada por alguém que tem um pouco mais de coragem, se fica ofendido, então está dentro de uma bolha. Não sai da bolha. Sai da bolha e vai dar um passeio pelo planeta, pela cidade. Dá um passeio para você entender. Tá? Então, vocês percebam que, por exemplo, eu gosto de motocicleta. Tá? Tem uns encontros de motos que as pessoas vão levar, aí todo mundo chega de moto nos encontros. Isso não acontece em todos os encontros, mas isso acontece em muitos encontros por aí. Em vez das pessoas estacionarem a moto e ter um bate-papo saudável, eles vão para ficar cortando giro. Ficar... Tem gente que a moto queima, o escapamento fica em brasa da moto, queima, sai fogo. Tem gente que já queimou a moto, deu PT na moto por causa disso. Ou então fica andando com a moto, cantando pneu no chão, empinando, acelerando, né? E acha isso legal. Né? Eu vejo um bando de animais, né, fazendo isso. Motocicleta não é para isso. Motocicleta é para você, para te transportar para onde você quer ir e para você relaxar, né? Fazer um passeio na estrada, curtir a natureza, né? Usufruir da motocicleta, né? Não é para ficar pelo amor de Deus. Isso é coisa de pessoas que, sei lá, acho que não raciocinam, não pensam. Chama você de louco. Sim, então isso aí é um nível. Eu não consigo ficar nesses encontros. Se eu for no encontro e começa a acontecer isso, ou eu saio de perto ou eu vou embora. Eu nem vou. Quando eu sei que vai ter, eu nem vou. Por isso que eu não gosto muito de andar em grupo. Eu gosto de andar sozinho, ou então eu gosto de andar com mais 2, mais 3 que eu já conheço, que já são amigos que eu já conheço, que são tranquilos. Então, né, então você vê o nível evolutivo é muito, muito complicado. Muito, muito complicado mesmo, e tem que ter uma paciência muito grande, porque é normal você, às vezes, dar uma desanimada, sabe? Sim, já aconteceu várias vezes comigo. Acho que com qualquer um que, né? Sim. Que tem amor no coração, que tem a luz ali dentro e se sente um peixe fora d'água. Mas eu compreendo isso. Então, você vai alcançar essas pessoas. É essas pessoas que você vai alcançar. Uhum. Que nem essa irmã que chegou e falou que se sente sozinha. Sim. Falei assim, não é só você que sente isso, não. Mas você não está sozinha, tem muitas pessoas como você. Tem pessoas que estão pensando de acordo com o que eu estou falando aqui. Um monte de gente que vai ver esse vídeo vai se identificar com o que eu estou falando e você está falando. Mas é uma quantidade pequena de pessoas. Esse era um vídeo que era para dar, no mínimo, umas 100 milhões de visualizações, pelo menos. Mas vai dar 10 mil, talvez 10 mil, talvez 15 mil, no máximo 20 mil. Isso não é nada. São poucas as pessoas que vão assistir, mas não tem problema. Se a gente ficar pensando nisso, a gente não faz nada. Verdade. Nós temos que começar de alguma forma. Nós estamos fazendo nossa parte. Aqui não tem nenhum mágico, gente. Ninguém aqui vai fazer mágica. Se vocês estão esperando que eu vou fazer mágica, vocês vão se frustrar. Eu não vou fazer mágica. Eu não vou botar a mão nos olhos de um cego e ele vai voltar a enxergar. Isso não vai acontecer. Tá? Eu vou falar. Quem quiser me ouvir, tá aí, ó, os vídeos aí, me ouve. Quem não quiser me ouvir, não tem problema, cada um tem seu tempo. Quem não quiser ouvir a Kátia, cada um tem seu tempo. Tá? O nosso trabalho é esse aqui, ó, vai ser falar, tem o nosso projeto social aí, que a gente está fazendo, que a gente está aqui primeiro montando o estúdio, preparando as coisas, e a gente quer fazer isso o mais rápido possível para começar logo o trabalho social. Nós estamos com um projeto que foi nos orientado pela espiritualidade. Eu achei uma ótima ideia o projeto de estar indo lá nos asilos e nos orfanatos, dando roupas, alimentos. Nós estaremos lá
fazendo tudo isso, né? Quando tudo estiver prontinho aqui, que a gente está começando, quando tudo estiver prontinho aqui, nós já vamos começar a entrar em contato com os orfanatos todos, com os asilos todos, e já vamos começar a realizar o trabalho aí de abastecimento de roupas, de alimentação. Nosso trabalhinho é esse, gente. Tem mistério não. O trabalhinho é esse. Se for desse jeito até o fim, beleza, tá tranquilo, né? Fazemos as nossas palestras e fazemos a nossa caridade, o nosso trabalho social. Precisa mais do que isso? O que vir a mais do que isso é lucro. É lucro. E vamos vivendo nossa vida normalmente, tranquilos. Tá? O trabalho é esse. Tá? Não tem mistério nem mágica. Pode falar. Não, é isso mesmo. Então, o trabalho ele é importante. A gente não pode desanimar, né? Como diz aqui em Salmos 37. Fomos chamados para isso. E aqueles que tiverem que vir, vão vir. Aqueles que tiverem de ouvir, vão ouvir. Sim, muitas pessoas vão gostar. E outra coisa, gente, vocês têm que estar aptos a mudanças, tá? Exatamente. Vocês não podem ficar num sistema, ó, começou desse jeito, vai ter que ser desse jeito até o final. Pelo amor de Deus, verdade. A vida não é assim não. Tem que ter mudança toda hora na vida, senão a gente não evolui. E não ficar esperando cair nada do céu. Tem que ter mudança, gente. Vai ter mudança. Tem uns que vai ficar daquele jeito ali parecido até o fim. Tem outros que o planejamento não é esse aí não. Tá? Vai ter mudanças e você tem que saber lidar com as mudanças. Se você não souber lidar com as mudanças, você não vai entender o que está sendo feito, o que está acontecendo. Até porque o universo está sempre em movimento. Exatamente. E está sempre em transformação. Uhum. Então você também tem que acompanhar o universo, o progresso, a expansão. Se você não caminha junto com isso, você vai ficar parado. Uhum. Vai ficar parado. E também não tem que reclamar que as coisas não estão dando certo. Entendeu? Deus esqueceu de mim? Às vezes é necessário que você fique no local por um tempo, porque você precisa estar naquele local por um tempo, porque você vai aprender muito naquele local e todo mundo que está naquele local vai aprender com você, ou seja, todo mundo vai crescer. Você e aquelas pessoas que você teve relacionamento. Às vezes você vai estar com aquele grupo por 5 anos, ou 10 anos, ou 15 anos, mas depois vai acabar, tudo tem um tempo. Você vai sair. Exato. Porque se você continuar ali, as pessoas de repente não vão caminhar. Então é necessário às vezes que você saia para você seguir seu caminho, para que aquelas pessoas possam evoluir mais. Porque às vezes a sua presença ali, por mais que você esteja de boa vontade, fazendo bem, vai meio que atrapalhar um pouco a evolução daquelas pessoas. Então você sai e aquelas pessoas que continuaram, elas vão ser obrigadas a tomar atitude. Às vezes as atitudes que elas não tomavam quando você estava lá, elas vão começar a ser tomadas quando você sai. Se você continuar lá, elas não vão ter a oportunidade de tomar atitude e fazer o que tem que ser feito. Então você sai e aquelas pessoas vão começar a ter que ter atitude para fazer. Elas vão se ver obrigadas a fazer um monte de coisa. E elas vão crescer e evoluir com isso. Aí quem não entende esse planejamento, critica, fala que está errado. Não está errado não. É a jogada do universo, mexendo as peças, colocando, tirando, botando ali, botando aqui, para que todo mundo evolua, que nem nos planetas. Sai desse planeta, agora vai para esse, vai esse grupo para esse planeta aqui, vai esse grupo para esse, volta para esse, agora você encarna com essa família, agora encarna com a outra. É desse jeito. E tem um detalhe, se você olhar isso no padrão normal do dia a dia, vamos supor, uma pessoa vai fazer faculdade de Direito, né? Você tem 5 anos, você tem um tempo, a faculdade te dá 5 anos. Você pode concluir em 5 anos, né, direitinho ali, ou você, se você não quiser, não quero, aí você repete e deixa passar 6, 7 anos. Enquanto isso, os amigos que entraram ali com você já estão lá na frente, já pegaram o diploma, já foram embora, você está lá. Você vai no seu tempo. Mas é interessante dentro das faculdades, né, ou escola, que essa turma se forme para dar lugar para outros que estão vindo. Uhum. Não é? Então, assim, é a mesma coisa na espiritualidade, no universo Sim, cósmico. Você tem que dar lugar para outros, porque esses precisam evoluir, precisam estar aqui, você precisa sair. Você precisa ir. Sim. E a espiritualidade, eu sempre falo isso, a espiritualidade está em todo canto. Você está dirigindo o carro, né? Está no trânsito. Tudo que está acontecendo ali no trânsito é espiritualidade. Tá? Você está fazendo musculação na academia. O que está acontecendo ali é espiritualidade. A espiritualidade está em tudo. Precisa você estar dentro de um templo, vou buscar a espiritualidade agora. A espiritualidade está em todo canto, o tempo inteiro. Isso é um sistema de crenças religioso. Religioso. Peraí que eu vou ali me espiritualizar. Não, gente, não existe isso. É 24 horas por dia.
Se você está em movimento, você movimenta a própria matéria, ali já é a espiritualidade isso, é trabalhando. constante, é fazendo-se as coisas do seu dia a dia, tudo isso é espiritualidade. Exatamente. Não tem esse negócio de vou parar aqui, vou orar, vou meditar, vou não sei o que. Meditação é bom, pode fazer. Não estou falando para não fazer meditação. Meditação é legal, eu faço. Mas não quer dizer que aquilo ali... Não, é isso. Você pode estar meditando, andando na rua, você está em estado meditativo. Eu faço isso direto. Eu estou andando na rua tranquilão. Estou em estado meditativo constante, ali, constante, na presença do universo, ali, 24 horas por dia andando, sentindo tudo ao meu redor, tranquilo e fazendo as minhas coisas. Estado meditativo e tranquilo. Essa é a espiritualidade. Tá? Não precisa você ficar... estou me tremendo todo, ficar se tremendo todo, ficar gritando, orando. Senhor, pelo amor de Deus, isso é infantilidade total. Infantilidade total. Não precisa fazer isso. Tá? Você é o próprio Deus. Deus está dentro de você. Vocês são deuses. Não precisa. Se você quiser continuar com o brinquedinho, você pode ficar. Fica lá brincando. Sim, quando a gente é criança, recém-nascida, precisamos de brinquedos. Mas quando nós somos adultos, nós deixamos de ser crianças e aprendemos a ser homens. Isso aí. O apóstolo Paulo falou isso. Então, é isso aí. Eu também disse agora. Eu também disse agora. Então, quando a gente é criança, a gente precisa de religião e de templo. Quando a gente é adulto, a gente não precisa disso. A gente é o próprio templo. Nós somos ser cósmicos, que nós somos o próprio templo e somos a manifestação do Deus vivo e do Espírito Santo, onde quer que a gente pise e vá. Exatamente. Onde tiver 1, 2, 3, ali ele estará. Sim, sim, sim. Ali Deus estará. Deus estará. Tá? Exatamente. Não precisa... Ele está em tudo. Exatamente. Não é isso? Quantidade não é qualidade também, né? Não é. Tem isso. Tem que ter qualidade. Quantidade, não. É qualidade. É qualidade. Isso. Exatamente. Fechamos? Fechamos. Então, gente, a gente começou o vídeo, né? E nem falamos daqui, da Mansão Celestial, direto para sua casa, para o seu coração e para sua mente. Isso aí, gente. Valeu. Obrigado. Amém.